Prezados amigos cearenses, eu quero usar esse primeiro momento da minha fala para esclarecer uma matéria que foi veiculada em diversos sites, em blogs e emissoras, a partir de uma denúncia gerada no Ministério Público Estadual sobre uma permuta de terreno que teria sido realizado lá na minha gestão, quando eu era prefeito de Juazeiro. E eu devo esclarecer o seguinte: a minha gestão ela foi marcada por diversas obras de construção de moradias para famílias de baixa renda. Quando eu era prefeito, tive o privilégio de ser o primeiro prefeito do Ceará a contratar obras do Minha Casa Minha Vida, e construímos lá 1.280 casas do conjunto Tenente Coelho. E esse conjunto, ele foi o primeiro a ser concluído no Ceará. Simultaneamente, nós realizamos um trabalho de substituição de casas de taipa por casa de alvenaria na zona rural de Juazeiro. E também moradores de área de risco, na época, foram beneficiados com a construção de casas de alvenaria e saíram de uma área chamada alta tensão, onde era embaixo da rede de alta tensão que passava na cidade. E a construção de moradia era uma das grandes prioridades. Nosso objetivo era chegar à construção de 4.000 moradias. Chegamos a quase 2.800 e deixamos contratada mais 713. Uma comissão de vereadores compareceu ao meu gabinete com a proposta de fazer uma permuta dessas duas áreas que são colocadas lá, para que essas casas fossem, para que a gente tivesse a oportunidade de fazer casas na zona rural de Juazeiro. Então, seria Minha Casa Minha Vida da zona rural. E essa permuta nós iniciamos, pedi que fossem feitos os procedimentos legais. Havia muitas reivindicações e muita demanda da população da zona rural. Somente agora, nesse ano, portanto, 5 anos depois, é que vão ser contratadas as primeiras casas da zona rural. E o terreno em questão que foi me colocado era um terreno abandonado, um terreno que era impróprio para as construções e que constantemente era alagado nos períodos de inverno. E que nunca me passou pela cabeça que tivesse esse valor que se diz. E eu acho, inclusive, que é um valor aumentado. Quando esse processo foi iniciado na Câmara de Vereadores e nós tomamos conhecimento e que alguns vereadores alertavam para que havia essa discrepância, eu tomei as providências e mandei que o processo fosse cancelado. E nós estamos solicitando os documentos para provar que esse terreno, que ainda lá está abandonado, ele não foi concretizado essa permuta. Depois tentou fazer esse processo, iniciativa lá do Poder Legislativo, mas contrariando a nossa vontade. E nós, sempre que tivemos denúncias de algum problema, procuramos tomar as medidas corretas, investigar e reverter os casos em que havia suspeita de alguma irregularidade. Eu olho nos olhos de qualquer pessoa e me orgulho de dizer que saí da Prefeitura de Juazeiro como prefeito com o mesmo patrimônio que entrei. Não aumentou um único bem o meu patrimônio. Ao contrário, isso foi diminuir. E outra coisa, combati de forma radical e firme qualquer corrupção que era denunciada e que porventura quisessem praticar dentro do nosso governo. E uma das primeiras medidas que tomei como prefeito foi acabar com o caixa próprio que tinha na Prefeitura de Juazeiro e colocar que todos os pagamentos fossem efetuados em bancos oficiais. Então, digo isso com toda firmeza, continuo trabalhando como servidor público, estou licenciado, porque nesse momento estou exercendo aqui em Juazeiro o mandato temporário de deputado estadual, na condição de suplente, mas nas horas que não estou aqui, nos períodos que não estou aqui, sou servidor público, como sempre fui, e esse é o meu trabalho, que muito me orgulha e muito me honra. Então, de cabeça erguida, estou solicitando as escrituras para demonstrar que esse terreno, ele permanece sendo da Prefeitura de Juazeiro. E dizer também que
esse ano já muitos terrenos foram doados pela administração atual. E nós, ano eleitoral, de um prefeito que se propõe a reeleição. E nós vamos também cobrar que sejam apuradas se há regularidade nesses procedimentos que foram feitos nesse presente momento. E outro assunto que me traz, inclusive, esse problema eu fiquei, no momento inicial, pensei que era uma questão mais política, que o primeiro a notificar foi um site muito conhecido em Juazeiro, que é o site Miséria, do vereador Normando Sortes, e fui até fui injusto com ele, porque achava que tinha sido uma manipulação política com o objetivo de fazer campanha negativa contra mim. Conversei com o Normando, ele me explicou a situação, e eu estou agora esclarecendo para a população de Juazeiro, com muita tranquilidade. Fico sempre chocado com isso, porque acho que sou vítima de críticas e de denúncias que são infundadas e que são injustas. E quero crer que nessa situação alguém induziu o Ministério Público Estadual a um erro. E eu vou ter a oportunidade de provar, na hora que eu for notificado, que esse terreno pertence de fato ainda à Prefeitura de Juazeiro e que o município não sofreu nenhum tipo de prejuízo. Daí porque achar que essa denúncia ela tende a ser arquivada e considero que ela é improcedente no que diz a respeito à minha pessoa. E se alguém quis tirar proveito disso, não fui eu. Não fui eu, e a população de Juazeiro sabe quem foi que se enrustiu do poder de Juazeiro, quem se apropriou, quem entrou na política de Juazeiro para enriquecer e para aumentar seu patrimônio. Eu não fui. Não fui, e as evidências estão aí, o meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, ele sempre teve à disposição das autoridades e de quem quer que seja, inclusive da imprensa.